Essa semana, ela foi uma semana assim, para nós na área regional, de muitos desafios, de alguns enfrentamentos bastante difíceis, né? E aí também uma semana onde o Senhor falou com a gente profundamente. Eu estava conversando com alguns dos SDs outro dia aí no WhatsApp, e eles também compartilhando de algumas lutas que estavam passando. E aí eu falei assim, gente, não tem jeito não, o tempo das lutas é também o tempo das conquistas, né? Se a gente quiser conquistar coisas, a gente tem que se preparar para batalhas, mas nunca é fácil a gente passar por esses momentos. E hoje eu estava conversando com o pastor, falei com ele, deixa eu levar a palavra hoje, foi eu que pedi para ele, deixa eu levar a palavra hoje. E meditando nessa tarde sobre o lugar do Espírito Santo, quando a gente passa por esses desafios, meditando sobre qual é a grande tarefa dele, que é a questão hoje que eu quero colocar aqui para vocês. A gente viu na semana passada sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, o que é que ele deseja fazer, não é, na nossa vida a partir da sua natureza. E hoje eu quero falar sobre a tarefa dele, o trabalho dele na nossa vida. E enquanto eu estava estudando sobre isso, o tema do Espírito Santo é um tema que comove muito o meu coração. É uma tarefa que toda vez que eu tenho que estudar sobre ele, meu coração fica assim, muito enternecido, porque o Espírito Santo, eu acho que ele tem uma função muito especial na vida daquelas pessoas que são mais assim, artísticas. E eu vou me considerar uma pessoa artística, né? Porque o Espírito Santo é aquela parte da Trindade que move a criatividade do ser humano, a sua capacidade de realizar. Quando a palavra de Deus fala no livro de Gênesis que Deus criou o céu e a terra, começa dizendo que o Espírito de Deus, ele pairava por sobre as águas. O Senhor, ele através do seu Espírito, ele então visualiza todo aquele cenário de caos e escuridão e ele começa a criar, não é? Há um livro muito famoso, apesar de algumas controvérsias que ele tem, chamado A Cabana. E algumas das partes que ele trata sobre o Espírito Santo, ele coloca o Espírito Santo como esse vento criativo que vai soprando e inspirando as pessoas. E eu comecei a pensar sobre Jesus e como ele, sendo o nosso modelo e nos chamando, como diz a sua palavra, para sermos imitadores dele. E esse é um texto que eu quero trazer aqui para vocês, que está lá em Efésios. O apóstolo Paulo também traz para nós: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí eu comecei a pensar, irmãos e irmãs, sobre a relação de Jesus e o Espírito Santo. E como que quando a gente quer aprender mais sobre o Espírito Santo, a gente precisa olhar para Jesus. Ele foi o primeiro modelo de alguém que andou no Espírito, com essa revelação do Espírito Santo de Deus como uma pessoa da Trindade. É Jesus que clareia para a gente essa relação. É Ele que nos diz quem é a pessoa do Espírito Santo. E se nós queremos então viver uma vida no Espírito e entender a tarefa do Espírito e deixar o Espírito realizar essa tarefa na gente, a gente precisa estudar como é que Jesus se relacionava com o Espírito Santo de Deus. E um dos textos, um dos evangelhos, onde isso aparece de uma maneira muito clara, é no Evangelho de Lucas. O texto bíblico começa dizendo para a gente, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que Jesus já nasceu sob o poder do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 35 a 38, diz que a Maria foi declarado que desceria sobre ela o poder do Espírito Santo e ele a cobriria com as suas asas. Aqui já começa algo muito especial para mim, porque nós cristãos e cristãs, nós temos um nascimento biológico, mas a palavra de Deus fala que a gente precisa nascer do Espírito. Então nós também podemos experimentar na nossa vida esse nascimento e essa gestação espiritual que aconteceu com Jesus. Assim como Jesus nasceu sob o poder do Espírito, nós também podemos nascer. E o que significa esse nascimento sob o poder do Espírito? A primeira coisa que eu percebo é que Deus, ele fala com Maria através do anjo: vai descer sobre você o poder do Espírito e ele a cobrirá com as suas asas. Jesus é nascido sob o poder do Espírito Santo em uma expressão de cuidado.
Eu comecei a olhar na Bíblia quantas vezes a expressão estar sob as asas de Deus aparece. E é uma penca delas, amados irmãos e irmãs. Pelo menos nos Salmos a gente encontra no Salmo 17:8, no Salmo 57:1, no Salmo 91:4, várias expressões dizendo: vocês estarão sob as asas do Altíssimo, sob as asas do Todo-Poderoso. E estar sobre as asas de Deus é a gente se sentir em um estado de segurança. O Espírito Santo de Deus não pode usar pessoas inseguras, pessoas temerosas. Então a primeira coisa que Ele faz quando a gente nasce sob o Espírito é nos dar esse senso de pertencimento. A gente pode hoje pesquisar pela internet afora, mas talvez alguns dos pais aqui, acho que mais pais, porque nesse caso as mães são um pouquinho mais atemorizadas, né? Mas em geral, a gente quando é criança tem umas fotos do nosso pai com a gente, não é? Eu tenho uma do meu pai assim. E o meu pai pegava a gente e botava a gente com os dois pezinhos na palma da mão dele e levantava a gente assim, durinho na mão dele. Todas as fotos que a gente tem lá, da minha foto até a foto do meu irmão mais novo, que é uma foto tradicional, infelizmente é uma daquelas que não dá pra gente fazer antes e depois agora, como tá ficando famoso também na internet, né? Mas quando você olha a cara de todos nós pequenininhos na palma da mão do nosso pai, há uma característica em comum. Qual é ela? A gente está rindo, não é? A gente não está apavorado, a gente não está temeroso, a gente está rindo, não é? Porque há um sentimento de segurança que foi impregnado ali na relação. Pode ser que muitos de nós passamos experiências na nossa vida que não são regidas pelo Espírito. Muitas situações da nossa vida que são regidas pela nossa história familiar, que são regidas pelas nossas questões financeiras, que são regidas pelas questões sociais. E essas coisas geram medo na gente. A gente tem medo de relacionar com as pessoas, a gente tem medo de ser vulnerável, a gente tem medo de amar, porque essas coisas nos foram ensinadas num nascimento natural. Mas quando o Espírito de Deus nos convida a nascer de Deus, Ele nos dá esse senso de pertencimento, de que sob as asas do Senhor nós estamos seguros. E isso é algo muito determinante para o nosso ministério, porque nós vamos enfrentar forças espirituais do mal, nós vamos enfrentar coisas que são maiores do que a gente, mas a todo tempo o Senhor nos assegura que nós estamos protegidos. O Espírito Santo, Ele quer transformar a nossa natureza, como Ele fez na concepção de Jesus. O Espírito quer nos transformar, nos dar uma origem espiritual. E essa origem espiritual vai além da história da nossa família, da geografia da gente, de qualquer evento. O Espírito nos faz filhos e filhas de Deus. E lá em Romanos capítulo 6, capítulo 8, de 16 a 18, diz que o Espírito testifica, comprova, assegura, assevera que nós somos filhos de Deus. A gente pode duvidar de qualquer teste de paternidade nesse mundo, mas o teste da paternidade espiritual, ele é 100% garantido. Se o Espírito de Deus disser a você que você é filho de Deus, o inferno pode se tremer, as coisas podem acontecer da maior revolução possível, não será mudada essa realidade. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que nós temos uma natureza divina, que nos é concedida quando nós nascemos pelo Espírito. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês, que também ao estudar hoje sobre a vida de Jesus, eu percebi que é muito importante, é que Jesus, ele foi também identificado sob a ação do Espírito Santo. Porque lá no povo de Israel e também na cultura romana tinha dois momentos. Um momento era quando a criança nascia na casa, nasceu e é uma celebração, uma festa. Mas existe um outro momento que de fato indica se aquela criança pertence àquela família. E é mais ou menos aquele momento que a gente também assiste naquele filme antigo que foi refeito agora do Rei Leão, né? É aquele momento em que o pai pega o filhotinho e levanta, né? Aquele momento que o filho é apresentado. O povo de Israel, o povo judeu tinha isso, esse momento que o menino é trazido pelo pai no templo. O momento que o pai pega a criança e levanta a criança e identifica, é meu filho. Esse momento é o momento em que aquela criança de fato adentra a família. Jesus viveu isso também.
Diz a palavra do Senhor que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele foi até o Rio Jordão. E lá ele encontrou João Batista. E João Batista batiza Jesus. Jesus fala, não é necessário, não é preciso isso, porque eu já reconheço você, eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Mas há uma expressão ali naquele texto fantástica de Jesus. Jesus diz para João, é necessário, é preciso. Tem que ter esse momento aqui. É uma identificação que a gente não pode escapar. E a palavra do Senhor diz que na hora que João batizou ele, e que ele sai ali do rio, há uma voz, há uma pomba que desce sobre ele, que é o Espírito Santo, e há uma voz do céu que diz, você é o meu filho amado, em ti eu me agrado. E aqui vem uma coisa muito importante para nós também, que o nascimento nos dá uma segurança, mas a fala do Pai nos dá de fato uma identidade. E a palavra do Senhor diz que Jesus recebeu isso sob a ação do Espírito Santo. E essa, irmãos e irmãs, é uma grande pergunta que deu origem à filosofia no mundo e que é a origem de todas as ciências humanas. É essa pergunta, de onde eu vim? Não é? A gente falando bem mineiro, né? De onde eu vim, pouco eu vou. Não é? Qual que é a função da minha vida? A grande existência que eu tenho que responder. Qual é o propósito? Todos nós perguntamos por isso. E às vezes a gente coloca o propósito da nossa vida na profissão que a gente exerce. E às vezes eu mesma posso confundir. Eu tenho um chamado divino porque eu fui chamada para ser pastora, né? E essa é uma vocação divina. Eu posso me confundir. Tem gente que acha, que diz assim, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser professor. Esse é o sentido da minha vida. E tudo bem, mas isso é um dom que a gente exerce. Mas essa não é a identidade, a nossa natureza. Eu acho incrível, porque esse é um dos versículos assim da Bíblia que mais me impacta na minha existência, porque marcou para mim, o encontro com esse texto marcou para mim quase que um coração aquecido para John Wesley, sabe? Uma experiência assim muito transformadora, porque a pessoa que estava ministrando sobre a minha vida me disse, você já reparou que Jesus, quando foi identificado como Filho de Deus pelo Espírito Santo, ele não tinha feito nenhum milagre? Ele não tinha feito nenhuma manifestação pública? Ele não era conhecido de ninguém? Quando a gente às vezes se apresenta com credenciais, é muito fácil as pessoas julgarem a gente já por aquilo. E quantas vezes isso muda? Então, o mundo, ele quer dizer para que eu sirvo, não é? Quando eu faço 18 anos, 19, eu já tenho que ir para o mercado de trabalho, eu tenho que estar estudando e fazendo coisas. Eu sou identificado pelo meu CPF, pelo meu RG. O moço vai lá na porta me entregar, e ele, alguma encomenda, e ele pergunta para mim, qual é o seu nome? Eu digo Ideide. Está escrito Ideide na caixinha, mas ele não pode me entregar só porque eu falei. E aí ele pergunta, qual é o meu RG? Eu sou um número. Sem aquele número ninguém tem certeza que eu sou eu mesma. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo declarou naquele dia, por essa voz que veio do céu, que Jesus era um filho amado de Deus. A sociedade coloca pra gente papéis que a gente tem que representar, não é? Eu encontro às vezes algumas mulheres sofrendo muito porque não puderam ter filhos. E todo mundo acha que elas são infelizes ou menos mulher. Às vezes uma trabalhou fora e as pessoas dizem que ela não cuidou direito da casa. A outra ficou dentro de casa e eles dizem que ela não exerceu a profissão lá fora. Todo dia alguém coloca sobre a gente uma marca. Todo dia. Mas a palavra de Deus, ela diz pra gente, você é um filho amado. Sabe, irmãos, eu acho que a gente pode passar grande parte da nossa vida, mesmo dentro da igreja, sem entender o que é isso. Porque muitos de nós não fomos amados e nunca seremos do jeito que o Senhor nos ama. Observe que quantas vezes as pessoas colocam regras pra gente, já desde a nossa infância, pra gente receber algum amor. Se você tirar uma nota boa na escola, se você proceder direitinho, se você não fizer nada errado. E aí a gente muitas vezes se coloca em um risco do amor, porque qualquer coisa pode romper aquela relação. E como essa é uma necessidade entranhada na gente,
Porque toda criança tem uma fase que ela fica perguntando para o pai e para a mãe muitas vezes: você gosta mesmo de mim? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Existe uma necessidade de sermos amados, que Deus botou na gente. E a gente às vezes passa a nossa vida procurando outros amores, naquilo que só Deus pode suprir. Porque quando a gente entende, Deus diz para nós: você é o meu filho amado. O inferno podia dizer qualquer coisa sobre Jesus. Os judeus podiam dizer qualquer coisa sobre Jesus. Os gentios podiam dizer qualquer coisa sobre Jesus. Mas ele sabia quem ele era em Deus. E essa é a grande coisa da conversão. A grande tarefa do Espírito Santo é revelar para a gente quem nós somos em Deus. Porque aquilo que a gente faz não é o que a gente é em Deus. Mas aquilo que a gente faz pode revelar o que a gente é em Deus. E a gente não pode confundir essas duas coisas. Nós somos filhos amados. E Deus, ele diz mais, ele diz: em você eu tenho alegria. A presença do Espírito Santo, ela me garante, amados irmãos e irmãs, todos os dias, que eu posso avançar, que eu posso progredir, que eu posso melhorar, que eu posso ter uma vida plena, que eu não tenho que ficar buscando merecimento em tudo, porque a minha identidade de filha não depende de mim, depende do Pai que me chama de filha. Depende dele e de quem ele é, e porque ele me dá o seu Espírito Santo e me revela. Ser filha de Deus me dá as necessidades básicas da minha alma, que mundo nenhum pode suprir. Às vezes eu vejo pessoas correndo atrás de círculos, correndo atrás de lugares, correndo atrás de grupos de pessoas, mas é o ser filha de Deus que me dá um pertencimento real a uma família. É o Espírito de Deus que ancora minha existência no mundo, que me dá uma base. É o fato de viver com o Espírito de Deus que me dá um propósito na existência. E eu aprendo isso com Jesus, porque quando quiseram que Jesus fosse rei, e depois quando chamaram Jesus de bandido, não mudou nada a relação dele com Deus dentro dele. O que as pessoas diziam não fazia diferença, nem para que Jesus se orgulhasse, nem para que ele se desesperasse, porque a todo momento ele ia ficar sós com o Pai, e para ouvir de novo do Espírito quem ele era no Senhor. Você tem ouvido o que Deus tem dito a seu respeito? Você tem de fato acreditado nisso? Porque se você acreditar, muitas das suas dificuldades, dos seus pecados, dos seus limites, da sua história de vida, vai ser completamente indiferente. Porque quando a gente entende: você é meu filho, não é qualquer filho, você é meu filho amado. A palavra que está ali é a palavra ágape, é o amor incondicional. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus e na sua relação com o Espírito Santo é que Jesus, ele é fortalecido pelo Espírito. Essa é uma outra tarefa que o Espírito faz na minha vida e na sua. A gente pode ser fortalecido nele. Quando você vai lá em Lucas, diz que Jesus, no capítulo 4, cheio do Espírito Santo, logo depois do batismo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus saiu do batismo e caiu na tentação logo. Uma situação que foi muito transtornada, que talvez desesperasse, desamparasse alguém, dar de cara com Satanás e suas demandas. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse é um outro dado incrível. O mesmo Espírito que encheu Jesus, levou Jesus ao deserto, porque a tarefa do Espírito Santo é forjar força na gente. E ninguém é forjado no sofá. Ninguém é forjado na tranquilidade. A gente é forjado no fogo das nossas experiências, das coisas muitas vezes difíceis que nos acontecem. Mas a gente não pode ficar forte, escondido, senão desafiado, confrontado. Quando eu luto as minhas batalhas e eu lembro que é o Espírito de Deus que está me preparando para uma coisa maior, eu me sinto segura e preciso me sentir segura. Quando eu perco isso de vista, irmãos, a gente desespera muito facilmente. Nessa minha vida já me desesperei muitas vezes facilmente. E às vezes depois que aquilo passou, eu disse: meu Deus, por que eu fiquei desesperada? Quantas vezes a gente fica desesperado com coisas que a gente sabia que iam acontecer e que às vezes a gente até queria que acontecesse, mas quando aquela batalha é vencida, a gente se angustia, a gente se desespera, porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, quando o Espírito está levando a gente naquela direção.
O diabo estava tentando Jesus, mas Jesus não estava respondendo a partir dele mesmo. Ele estava respondendo a partir do Espírito Santo que o enchia. E essa é a diferença de onde muitas vezes meu desespero me vem. João Wesley certa vez falou o seguinte: o problema da gente não é não ter a graça. O problema da gente é não usar a graça que a gente tem. E às vezes a gente está passando lutas na nossa vida em que o problema não é a gente não ter o Espírito de Deus. A gente está pecando e a gente está tendo dificuldades e a gente está tendo lutas. Não é porque a gente não tem o Espírito Santo, é porque a gente não está usando o Espírito que a gente tem. Porque Ele não se afasta de nós. Ele está aqui constantemente. E a tarefa dele é nos forjar. Então, quando o Espírito enche, a nossa salvação e a nossa vitória sobre o pecado acontecem. Jesus ensinou isso na sua própria pele. Ele viu o diabo cara a cara e ele não se atemorizou. E ele era humano como nós, a palavra segura, não era diferente da gente. Mas ele venceu, porque ele acreditou que o Espírito estava sobre ele. E agiu baseado na palavra de Deus. E respondeu baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo faz a gente lembrar o que a gente aprendeu quando a gente está diante dos desafios. E o Espírito Santo lembrou a Jesus toda a sua infância, a sua adolescência forjada na palavra do Senhor, porque ele foi ensinado dentro do judaísmo. E aí diz também, uma outra coisa que eu aprendo com Jesus, logo depois disso, é que Jesus, ele atua também. Ele não só é fortalecido pelo Espírito, ele atua também debaixo do poder do Espírito. Ele saiu do deserto, e o texto segue dizendo, ele voltou para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região, a sua fama se espalhou. Depois da tentação, Jesus volta no poder do Espírito. A vitória na tentação, ela dá a gente coragem para a gente fazer outros tipos de enfrentamento. Eu não sei se é assim na vida de vocês, mas muitas vezes, depois que eu venci uma dificuldade, eu digo, agora eu estou pronta, não é? E às vezes aquela outra que vem na sequência, eu já nem estou mais tão atemorizada, porque eu acabei de ter uma vitória. A vitória é muito encorajadora na vida da gente. Há uma história que se conta uma história nos esportes, que se conta de que uma menina estava querendo jogar em um time, porque lá nos Estados Unidos, essa coisa de ganhar nos times, né, nos esportes, garante bolsa de estudo, né? E ela estava se preparando com o seu time, e elas perdiam um jogo depois do outro. E ela chegou em casa muito desanimada, e falou com o pai, pai, hoje eu vou largar tudo, vou largar. E o pai disse, não minha filha, vamos esperar, faz um compromisso comigo, nós vamos lutar um pouquinho para ganhar um jogo. E depois que a gente tiver ganhado um jogo, aí você decide se você quer parar ou não. E o pai assumiu o treinamento do time, começou a acompanhar o time, foi ensinando as meninas, e chegou o dia do jogo e elas ganharam. E quando elas estavam ali naquela celebração, voltando para casa felizes, o pai perguntou, minha filha, e aí? Podemos então retirar a sua participação do time? E o que foi que a menina respondeu? Tá doido? Tomou todas, de jeito nenhum. Porque quando a gente vence a nossa tentação, nós nos sentimos encorajados. Quando a gente vence o nosso limite, é fácil para a gente entrar na outra batalha. Irmãos e irmãs, nós precisamos colocar as nossas vitórias diante de nós. Porque Deus tem dado elas para a gente. E às vezes a gente se esquece. Porque depois da tentação, Jesus foi pela Galileia, pelo poder do Espírito. E quando ele começou a falar e a pregar e a fazer os seus milagres, a fama dele se espalhou por toda parte. Jesus pregou a palavra pela Galileia inteira porque ele estava encorajado pela vitória no deserto. O Espírito quer nos dar vitórias para que nós possamos voltar para os nossos lugares e possamos realizar o que o Senhor nos chamou. Nós precisamos crer que o enchimento do Senhor é uma realidade para nós. As lutas não são para nos destruir, elas são para revelar a nossa identidade forjada de filhos e filhas de Deus. Então, quando a fama de Jesus se espalhou, ele não corria mais o risco de cair pelo orgulho, porque ele já tinha sido lapidado.
Ele não ia ficar exaltado pelos milagres, porque ele já sabia de quem era a obra. Ele reconhecia o seu caráter, foi tratado o tempo todo pelo Espírito de Deus. Ele podia se sentir confiante. Se eu quiser imitar Jesus, preciso aprender a lição, que qualquer reconhecimento ou fama que eu tenha, vem diretamente do fato de estar conectada com o Espírito de Deus. Eu não posso ser bem-sucedida nas minhas próprias bases, porque isso não é sustentável a longo tempo. A gente vê pessoas, inclusive líderes religiosos, que caem, nós podemos cair. Se a gente duvidar um pouquinho, se a gente desviar o olho um pouquinho, Pedro nos mostra isso. É o olhar sair um tiquinho de Jesus, a gente já está afundando. É preciso que a gente entenda e atue debaixo do poder do Espírito. E por fim, mas não menos importante, eu quero colocar um versículo aqui para vocês, que me marca muito também, que está lá em Lucas, no capítulo 4. Jesus, ele pregou pela sinagoga, ele foi por vários lugares e ele chegou em Nazaré. E ele entrou na sinagoga e se assentou lá no dia de sábado. Não foi Jesus que escolheu o texto, a palavra diz que foi dado a ele o rolo. E quando ele abriu aquele rolo que foi dado, e ele leu, ele teve uma revelação. Ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e apregoar o ano do favor do Senhor, o ano da graça do nosso Deus, o ano aceitável. Aqui, quando Jesus termina de ler, diz o texto que foi um momento dramático. Ele terminou de ler e toda a congregação estava com os olhos fitos nele. Todo mundo prestando atenção. O que vai vir agora? Eu imagino que Jesus deu uma pausa, né? Porque ele também estava recebendo aquela revelação naquele momento. E ele disse assim: hoje está se cumprindo essa profecia que vocês estão ouvindo. Hoje se cumpriu. Jesus assumiu para ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele aplica a ele mesmo essa profecia: o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus reconhece que o Espírito está, e o Espírito também unge. O Senhor me ungiu. Ser ungido no mundo bíblico significa ser designado, capacitado para uma ação. Então, o rei era ungido para reinar, o profeta era ungido para profetizar, o sacerdote era ungido para atuar no templo, no santuário. A unção é um elemento importantíssimo na consagração, para que a pessoa mesma reconhecesse que aquilo que ela recebeu não é dela e não é para ela, mas é para o povo, é para a causa de Deus, acima de tudo para Deus mesmo. Jesus entende isso. O Espírito me ungiu para 4 coisas pelo menos: anunciar, libertar, curar e livrar. A pobreza, a cegueira, a prisão e a opressão são estados sociais, são estados físicos. Na época de Jesus também eram estados religiosos. Essas pessoas todas eram excluídas do culto e de uma série de participações. Mas acima de tudo, a pobreza, a cegueira, a prisão e a opressão são estados espirituais. E Jesus, ele veio nos libertar dos nossos estados espirituais. Porque se a gente não percebe isso, às vezes o nosso estado social está parecendo favorável, mas a gente é pobre. A igreja de Laodiceia era assim. Parecia que tinha muita coisa, mas Jesus chamava de pobre. Os fariseus achavam que estavam enxergando, mas Jesus disse que eles eram cegos. Há muita gente que acha que é livre de tudo, mas é prisioneiro do vício. E há muita gente que acha que é o último pacote da bolacha. Mas você já viu a cara do último pacote da bolacha? Tem gente que acha que está por cima de tudo, mas não está. Amados irmãos, isso é um estado espiritual. Eu me lembro que às vezes a gente percebe que essas coisas, esses estados espirituais, eles estão ligados com as nossas emoções, estão ligados com a nossa história, estão ligados com a nossa preocupação com o que os outros pensam de nós. Os oprimidos, os abandonados, os cegos, os prisioneiros,
são pessoas que precisam de grandes libertações. E o Espírito de Deus ungiu Jesus, ele disse, estava sobre ele e o ungiu. Não apenas estava sobre ele, mas o habilitava. E a palavra do Senhor, ela diz que exatamente o que aconteceu com Jesus está para acontecer com a igreja dele na face da terra. Já aconteceu, está acontecendo, estará para acontecer. Por quê? Lá no livro de Joel, há um texto maravilhoso que fala assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há um derramado espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os escravizados será derramado o Espírito. Então, quando Jesus chegou na sinagoga e ele disse, hoje se cumpriu aquilo que havia de acontecer. Nós, como imitadores de Jesus, precisamos chegar ao momento em que a gente abra a palavra e a leia. E também diga para nós mesmos e para a sociedade, para esse mundo onde nós estamos, hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Não vai passar uma pessoa cega aqui que não tenha seus olhos espirituais abertos. Não vai passar uma pessoa prisioneira aqui a quem eu não anuncio o ano da graça do Senhor. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, como também estava sobre Jesus. A tarefa do Espírito é nos encher, é nos dar essa coisa chamada dinamis, que a Bíblia traduz por poder, que não é assim mandar. O poder, a dinamis não é mandar, não é ter autoridade, não é ter imposição. Dinamis, o poder é o poder de realizar, é o poder de fazer as coisas acontecerem, é chamar as coisas à existência. Você sabe o que é isso? É Deus conceder a você um poder que é dele, por meio do Espírito Santo. Quando a gente impõe as nossas mãos sobre uma pessoa enferma e a gente chama a cura à existência e ela acontece. E nós já vimos, nós ouvimos aqui nesses dias testemunhos de curas. Quando alguém estava à beira da morte e foi clamado, quando alguém estava em uma situação impossível e orando, aquilo aconteceu. Nós temos o poder de Deus de criar coisas novas. Ele nos dá pelo seu Espírito. Então a gente precisa, amados irmãos e irmãs, nos encher se estamos esvaziados. A tarefa do Espírito é nos tornar capazes, não só no nosso discurso, mas na nossa prática. A tarefa do Espírito é nos tornar capazes de ter os seus dons: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei. Ninguém pode impedir a gente de viver isso. E às vezes, se a gente está vivendo menos do que isso, é porque a gente não está cheio. A gente tem que descobrir aonde que está tendo esse vazamento na nossa vida espiritual, porque o Espírito deseja nos encher. É vontade dele nos encher. A palavra do Senhor diz lá que o Senhor tem uma medida para nós que é abundante. É uma medida abundante, recalcada. Sabe o que é recalcado nesse sentido? Aquilo que a gente sacode. Você está botando um bocado de fubá num pote na sua casa e você percebe que ainda tem um pouquinho de fubá no pacote. O que você faz com o pote? Dá uma batidinha para assentar, para caber o resto. Você é um pote das bênçãos de Deus, irmãos. E quando o Senhor tem para derramar em você, Ele já encheu. Quando Ele olha, ainda tem um pouquinho dentro do saquinho na mão dele, Ele vai te dar uma sacudida para te encher mais. É isso. É uma medida transbordante até derramar. É sem miséria. A gente fala lá em Minas, sem miséria. O que o Senhor quer fazer na nossa vida. A tarefa do Espírito é nos lembrar que não somos de nós mesmos, que a gente não está sozinho, mas que o nosso irmão mais velho nos ensina, que o nosso Pai Celeste nos acolhe. O Espírito nos ensina, nos consola, nos chama, vocaciona a gente, Ele está sobre nós. Precisamos crer que Ele está sobre nós. E precisamos profetizar como Deus ensinou o profeta Ezequiel. Até mesmo no vale de ossos secos, se o Espírito soprar, a vida acontece.
Deus não tem limite para a sua ação. Ele quer lidar com nossos estados de morte, com a nossa desesperança. O Espírito de Deus, ele nos faz sonhar. Irmãos, ele nos faz sonhar, ele nos faz ter visões. Quais são as visões que o Espírito Santo, ele quer inspirar a gente aqui como igreja do Senhor, que talvez nossos olhos estão cegos hoje para ver? O que é que Deus quer fazer na sua vida ainda, que você tem desejado e que de repente você parou de sonhar? Eu não posso acreditar, e todos os dias eu falo para Deus, eu não posso acreditar que as melhores coisas que o Senhor tem para mim já estão no meu passado, que eu já vivi as coisas melhores que tinha para ser. Eu não me conformo, porque a tua palavra diz que o Senhor tem planos a meu respeito, para me dar o fim que eu desejo, e eu desejo um grande finale. Eu não quero que a minha vida se acabe em pizza, não. Eu quero coisas melhores para mim. E o Senhor está me dizendo que o Senhor quer me dar aquilo que eu tenho sonhado. Então, Senhor, me ajuda a sonhar. Eu tenho pedido isso para Deus, me ajuda a sonhar. Se o Senhor tem grandes coisas, grandes planos, se os seus pensamentos são mais altos que o meu, aumenta a minha capacidade de pensar. Eu estou pensando pouco, eu quero pensar mais. Que sonhos a gente quer sonhar? Vamos pedir hoje, amados irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus, ele venha sobre nós e ele nos unja como ele fez com Jesus.